Muito boa tarde, no ar mais um Conexão Unicinos FM por aqui na 103.3. Agora 1h05. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Olá, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Tudo tranquilo, como é que tá? Tudo certo nessa quinta-feira, dia 31 de maio de 2012. Temperatura aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo Está na marca dos 18 graus. Isso, e hoje temos por aqui no Conexão Unicinos FM o nosso Clube do Livro. E já vamos dar então boa tarde também ao resto daqui da nossa bancada. Jimmy Joe, boa tarde, tudo bem? Valeu pelo resto aí. O resto não ficou muito bom, né? Né? Os demais integrantes da bancada, Pode ser, sabe? então. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Julia Kober, como é que está? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem que eu sou invasor aqui a primeira vez, mas o resto pegou meio mal mesmo. Pois é, né? Tu tá começando agora, então não tem direito de tirar sarro do apresentador do programa, viu? É verdade, peço desculpas. Ficou chateado. Maguari. O Julian, que é nosso colega aqui da TV Unicinos, é produtor ali do Conexão TV Unicinos, que é o nosso programa irmão aqui. E foi convidado, então, já que ele gosta bastante do autor, né, Julian? Isso mesmo. E hoje a gente fala aqui do Edgar Allan Poe, então, histórias extraordinárias, mas antes sempre a gente faz aqui quem é o autor do nosso Clube do Livro, e hoje ainda com uma novidade, né? Com participação de professor aqui da Unicinos, né, Camila? Isso, é o professor Cláudio Zanini, do curso de Letras. Ele é professor de literatura inglesa, curte bastante o Poe, então convidamos para que ele dê a sua palavra, antes de tudo, de admirador, mas também como estudioso, né? Isso, então a gente chama agora a Fernanda Kern, que fala pra gente quem é Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi escritor, poeta, romancista, crítico literário e editor. Estadunidense, Poe nasceu em Boston em 1809 e faleceu em 1849 na cidade de Baltimore. Suas obras mais conhecidas são góticas. Além do horror, Poe também escreveu sátiras e contos de humor. A temática mais recorrente em seus trabalhos é a morte e seus desdobramentos. Alguns de seus contos, como Os Crimes da Rua Morgue, A Carta Roubada e O Mistério de Maria Roget, figuram entre as primeiras obras reconhecidas como policiais. Para diversas pessoas, os trabalhos de Poe marcam o início da verdadeira literatura estadunidense. O escritor é considerado um dos precursores da literatura de ficção científica e da literatura fantástica modernas. O professor do curso de letras, Cláudio Zanini, comenta a importância de Edgar Allan Poe na literatura mundial. O Poe, como a grande maioria dos grandes escritores, teve uma vida muito complicada, o que sem dúvida ele acabou usando como inspiração, colocando em prática na hora de produzir a sua literatura. Histórico de abuso de álcool, abuso de drogas, e eu acho que isso se reflete nos temas sombrios, nas histórias que ele criou, na angústia do ser humano, que a gente percebe que é uma coisa que fica bem clara nos contos dele. Mas acima de tudo, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes com relação ao Poe, ele era um cara da literatura, em todos os sentidos, assim. Ele produziu poesia romântica, ele produziu textos sobre como fazer literatura. Na verdade, um dos maiores textos sobre como fazer literatura se chama Filosofia da Composição, e foi o Poe que escreveu, aonde ele conta todo o processo de criação dele do poema O Corvo. E a gente percebe isso principalmente, não só no Corvo, mas principalmente nos contos que ele escreveu, aquela ideia fantástica de começar sempre pelo final. Então, o Poe, ele demonstrava muito essa preocupação com o que o leitor ia sentir e o que o leitor ia buscar na obra que ele produzia. Então ele pensava, aonde é que eu quero chegar? Qual é o final? Qual é o efeito? Essa é uma palavra muito importante para o Poe. Qual é o efeito que eu quero? A partir do efeito que ele queria com o final da obra, ele ia escrevendo de trás para frente. Então, para eu chegar nesse efeito, como eu devo fazer? Então, passo por passo. Então, ele ia do fim para o começo. O que é um processo de criação extremamente interessante e muito coerente, porque nos contos dele a gente sempre tem algum impacto no final, alguma coisa, seja visual, como na queda da casa de Usher, onde a casa literalmente cai com aquela família muito estranha e muito decadente dentro, ou então no próprio barril de Amontilhado, onde a gente percebe assim aquela angústia do cara que está se percebendo encarcerado, preso, emparedado, na verdade, né? Tem um outro conto que eu acho fantástico, que é o Coração Delator,
onde o cara assassina um vizinho, aparentemente sem motivo, desmembra o vizinho e esconde as partes do corpo do vizinho embaixo do seu assoalho. Ele recebe a polícia, porque o vizinho está sumido, e a polícia aparece lá para interrogar. E a polícia não suspeita em momento algum que tenha sido ele, e mais ainda não suspeita que o corpo esteja ali naquela sala onde eles estão. E o assassino, o grande personagem, narrador principal dessa história, ele começa a se sentir cada vez mais confiante de que, puxa, eu fiz um trabalho tão bom, a polícia não suspeita, e no fim ele começa a ter aqueles delírios auditivos de ouvir realmente na cabeça dele o coração do vizinho batendo, e aquilo é demais para ele. Então a gente acompanha, esse é apenas um caso, eu acho que isso com qualquer obra do Poe a gente vai perceber. A gente acompanha a angústia, o sofrimento daquele narrador, e até que eventualmente ele chega e diz, não, fui eu. E daí ele abre o chão ali e a polícia vê o corpo. Méritos do Poe. O Poe, ele trabalha muito com sentimento. Bons ou ruins, tem poesias românticas maravilhosas, muito tristes, mas muito bonitas também. Nos contos dele a gente sempre tem um personagem angustiado, um personagem com medo, um personagem que se sente inadequado dentro da sociedade, e eu acho que isso ainda diz coisas para nós, e sempre vai dizer, porque todos nós estamos sujeitos a nos sentirmos inadequados, a nos sentirmos angustiados, com medo de alguma coisa. O Poe, ele era inadequado na vida dele, e eu acho que é justamente essa inadequação que faz do trabalho dele uma coisa tão fantástica, tão pertinente. O fato de ele conseguir trabalhar como poucos na literatura, essa capacidade, ele como poucos na literatura tem essa capacidade de ir fundo num sentimento, numa coisa que certamente vai dizer alguma coisa pro leitor. Então a identificação, ela se torna automática. E eu acho válido, assim, a gente também lembrar que o Poe, ele é, de uma certa forma, o pai do gênero policial. Muita gente associa ele só a história de horror, mas ele é um dos pais, talvez o pai, primeiro, do gênero policial, através dos assassinatos da Rua Morta. É um cara que falou de amor, que falou de mistério, que falou de horror, e fez tudo isso muito bem. Falou, inclusive, de literatura também. Agora, 1h12, de volta aqui então, né? Nosso Rodrigo, ao vivo. Tô chateada contigo, cadê a risada do Michael Jackson? Tava risada ali no final, só que não avisei o Cláudio, o Cláudio cortou antes, né? Mas depois o Cláudio vai soltar e solta a risada depois ali do Vincent Price. É do Vincent Price. Isso. Tu entendeu o que eu quis dizer, né? Onde é que eu quis me referir, Que, né? aliás, tá lá no filme, né? Cada caso de Usher. Olha só, pessoal, então já fizemos um link já. Vincent com Price fez vários Hammer filmes baseado em contos do Edgar Allan Poe. Vincent Price fez vários filmes de várias coisas, né? Não. O cara não parou de trabalhar, né? Mil faces, né? O Roger Corman dirigiu vários desses filmes aí, né? Tem, inclusive, uma versão cômica do Corvo, na verdade, com o Peter Lorre, né? que é muito estranho tu ver o Roger Corman, que é um diretor de terror, dirigir uma versão cômica do Corvo, né? Que é uma coisa meio estranha. Uma coisa curiosa é que também tem uma versão do Corvo nos Simpsons também, que foi a primeira vez, aliás, que eu ouvi falar de Edgar Allan Poe, foi quando eu vi os Simpsons, e tem aqueles episódios especiais de terror que tinha o Homer. Bom, o Homer era o sujeito que ficava pensando na Marge, que era, no caso, não lembro do personagem do Corvo lá, a mulher, mas enfim. Não é nosso tema aqui, mas o Corvo acho que é a obra mais referencial do Poe, né? Tanto é que tem um filme agora sobre isso. E foi esse o gancho, do Roger Corman e tal. Tem um livro muito legal que é organizado pelo Ivo Barroso, que é um baita um tradutor, o cara que fez traduções maravilhosas das traduções do Shakespeare. Ele tem um livro que ele organizou, ele juntou várias traduções do Corvo, inclusive aquela famosa do Fernando Pessoa, e outras várias de vários países. Ele comenta sobre as traduções, como é que foram feitas e tal, né? É muito legal, quem quiser procurar por aí, não deve estar fora de catálogo, certamente, tem que procurar em sebo, na verdade, né? Bom, nossos contos aqui, a gente escolheu 7, né, desse livro Histórias Extraordinárias. Eu queria começar, então, pedindo para as damas, né, já que temos a Camila, que é a nossa representante feminina, para começar, né, falando do seu conto preferido, pra gente começar já a discutir. Cada um vai falar o seu preferido, pra gente começar já discutindo aqui os contos do Edgar Allan Poe. Posso falar os dois? São dois? Pode falar, São por favor. Dois. Diga. O Gato Preto
e A Queda da Casa de Usher. Então, fico dividida entre esses dois. Primeiro que eu acho bastante interessante o próprio desenvolvimento do conto do Gato Preto e tudo mais, mas o final realmente... O final é muito bacana. Não sei se a gente pode falar o final, perde a graça, né? Ou não, pode? É que não sei se bacana também é a coisa mais certa de dizer do Edgar Allan Poe, né? É bacana no sentido assim, pô, o cara... Não, é muito bem sacado, né? Tipo... o cara é um brincalhão, né? Vamos combinar, o cara é um pândego, né? No final fanfarrão. ele mesmo se entrega. E A Queda da Casa de Usher, eu gosto da tensão ali da tensão criada no conto, nesse conto, que é uma coisa comum nos outros também, é uma constante nesses contos que a gente escolheu, e imagino que os outros que a gente não leu dele também, que é tentar manter a atenção do leitor assim, o tempo que puder, né? Então, acho que essa brincadeira que ele faz aí dentro do conto é interessante, essa brincadeira de prender o leitor. E prender literalmente também, né, outras pessoas, né, outros contos, né? Jimmy, seu preferido desses 7 que a gente escolheu? Todos. Mas o que mais gostou, então? O que eu mais gostei, cara, não, é o seguinte, assim, ó, eu já tinha lido esse Poe há muitos anos atrás, em português, depois eu reli em inglês, e agora voltei a ler em português aqui. Eu peguei essa edição que tu pegou na biblioteca para nós, ali de 1958, na verdade, que é o Histórias Extraordinárias, com tradução do José Paulo Paes, que é um tradutor respeitadíssimo, já faleceu, né? Respeitadíssimo e tal, né? Só que eu já tenho meio branco de tradução, porque a tradução já é só em último caso, aquela coisa assim, russo, então ler o russo é meio complicado, né? Sim. Então mas em inglês eu consigo pegar uma coisa original em inglês, prefiro ler, porque eu acho que tu escapa uma tradução. O Zé Paulo Paes é um cara zeloso, um tradutor bacana, sempre foi cuidadoso, só que eu acho que às vezes eles exageram algumas coisas, umas liberdades. Eu acho que ele... a gente estava comentando fora do ar ontem isso aí até, né? Uma tradução que ele fez do Conrad, do Nostromo, no começo dos anos 90. O Conrad já é um cara complicado em inglês, porque ele era polonês e escrevia complicadíssimo para tentar se impor nas letras inglesas ali, né? E aí o nosso amigo Paes pega e faz um negócio mais complicado que o Conrad ainda. E nessa tradução dele, que dos contos que eu peguei do Poe, tem um pouco disso, assim, sabe? E tem umas liberdades, tipo, tem um conto que a gente não leu, né? Não estava na nossa lista de contos, que é o Pequena Palestra com uma Múmia, onde tem uma parte que ele fala: enterrado no Egito há 5 mil anos atrás, esteja o senhor hoje aqui, Vivinho da Silva. Vivinho da Silva não tem cabimento, né, cara? Ainda mais um conto de Edgar Allan Poe, né? É verdade. Agora, assim, ó, o Poe, assim, o professor falou esse negócio antes ali, né? Professor Cláudio Zanini. Cláudio Zanini. Essa coisa assim, ele fez de tudo, né? Fez poesia, fez conto. É o cara que, assim, ó, se não fosse o Poe, a gente não tinha Sherlock Holmes, por exemplo. Então não teria o Conan Doyle fazendo coisa. Que, aliás, o Conan Doyle, a gente tava falando o professor falou um negócio do Poe fazer... Ele tem um livro que é uma teoria de literatura e tal, né? Explicando como fez o Corvo, né? O Conan Doyle também tem, eu achei num sebo, aliás, uma edição de 1906, em Through the Magic Door, que ele fala de autores de livros do passado que influenciaram ele, é maravilhoso. Então, assim, ó, o Poe esses contos que a gente leu aqui, assim, eu diria que é a ponta do iceberg, na verdade, né? Porque ele fez coisas maravilosas de poesia, de literatura, de contos, inventou romance policial, essa coisa de terror, de assustar as pessoas também, que as pessoas gostam de ser assustadas e tal, né? E os contos dele, eu tenho só isso aí, os críticos falam nisso, inclusive, né? Eu até acho que a introdução aqui do Zé Paulo Paes fala sobre isso. Alguns críticos reclamam muito da repetitividade de alguns temas recorrentes nele, tipo essa coisa de emparedar pessoas. Isso me chamou a atenção. Mulheres que morrem e revivem depois e tal, sabe? Tem essas coisas assim, ele tem esse... E é claro que assim, ó, o professor Zanini falou também isso aí, muita coisa dos contos do Poe são autobiográficos, né? São delírios alcoólicos, delírios de outras drogas, como o ópio, que era uma droga muito na moda no século XIX, né? E ele passou por tudo isso, ele se detonou totalmente, né? Aquela coisa, não é à toa que jornalista tem essa fama de... Mas o Jimmy ele girou e não falou o preferido. Não, ainda, o meu preferido, cara, assim, ó, eu gosto muito do Queda de Casa de Usher, porque tem uma coisa a ver com... Talvez porque tem um pouco de música na história lá, o principal personagem que no filme acho que é do Roger Corman, se não me engano, é o Vincent Price. Ele faz um cara que ele tem
audição super aguçada. Sim. Ele só consegue tocar um instrumento que é um tipo de um alaúde, que é muito suave e tal, né? E aí vai essa viagem do som, sabe? Isso aí nos remete, inclusive, a fatos mais recentes, como, por exemplo, a história real do rock, né? Do Pete Townshend, que teve que parar de tocar por um tempo porque ele não estava ficando surdo, ele desenvolveu uma hipersensibilidade. Ele começava a se irritar de uma maneira que ele tinha que parar o show, de tão ruim que ficava o som para ele. Então esse conto me agrada muito, porque me lembra do filme também. Eu vi esse filme, acho que na minha adolescência, assim, e acho... Bom, eu sou fã incondicional do Vincent Price, né? Na minha tradução aqui, do livro, estava escrito guitarra. No meu também. Na minha versão também. No meu, eu não me lembro do meu. Mas guitarra não, né? Mas eu lembro que no filme do Corman, ele toca realmente é um alaúde que ele toca, que é um instrumento com uma... A guitarra seria... É que assim... A guitarra, né? Tipo, que guitarra em inglês, para nós, guitarra seria violão, no caso, né? Mas no filme a gente vê que é um alaúde, que é um instrumento mais antigo, com uma sonoridade bem mais suave, com um violão ou com uma guitarra. É que é um erro comum, na verdade. Que é a guitarra, a famosa guitarra espanhola, Spanish guitar, que o pessoal fala, que é aquela guitarra de cordas de nylon, tal, que é mais suave e tal. Sim. Mas enfim, acho que esse é um dos meus contos favoritos, na verdade. E eu gosto muito também da história do William Wilson, que é a história do dobro, que é uma coisa que também é precursor, isso aí, essa coisa do duplo, na verdade, que vai ser aquela história que a gente vai ler depois lá com... Quem é que escreveu mesmo lá? É o Oscar Wilde, que escreveu o Retrato de Dorian Gray. Sim. Sim. Que é a história do duplo também, quer dizer, do retrato que envelhece, sabe, a coisa do... Eu senti mais um lance mais Clube da Luta nesse... É porque tu tá pegando conforme a tua identificação de geração, né? É verdade. Sim, que aquele lance mais, por exemplo, sabe, E também, quando eu tava lendo o conto desse William Wilson, foi um dos que eu menos gostei, na verdade, dos contos. Mas é legal ver também essa coisa da visão de cada um, né? Porque me pareceu muito, sabe, que aquele lance da consciência dele, sabe? Que ele que aquele sujeito, aquele duplo dele era a consciência, na verdade, que ele nunca ouvia, né? É um alter ego dele, na verdade. Isso aí tá, fica claro no final que é um alter ego dele. E eu gosto desse conto também, porque assim, aí é mais uma coisa de referência. O começo ali, aquela coisa de escola e de coisa e tal, aquilo ali me remete um pouco ao Retrato do Artista quando jovem, do Joyce, que tem essa coisa da escola, das punições, dos bullying que as crianças sofriam contra os professores nas escolas antigas da Inglaterra e tal. Nem tão antigas, até há pouco tempo atrás tinha isso, né? Tanto é que tem o filme do Lindsay Anderson, de 68, If, que é uma revolta numa escola, alguns alunos se revoltam justamente por conta de aplicação de castigos físicos e tudo mais, né? Que tem essa história. Enfim, esses dois aí eu acho bacana, mas são todos bacanas, na verdade. Não, sim, são. Eu também colocaria mais um, agora eu tô pensando no Poço e o Pêndulo. E eu recomendo. Não, mais Poço e o Pêndulo frente. também tem essa coisa, assim, sabe? Eu vou falar por quê depois, né? E eu recomendo, assim, ó, quem está nos ouvindo, que lê os contos junto com a gente, tal, ou não leu e tal, que leia os contos e que leia especialmente as poesias do Poe, tá? Porque a poesia do Poe é uma coisa fantástica. Eu cheguei a musicar uma poesia do Poe. Eu tinha um violãozinho, eu tenho até hoje um violãozinho tenor, que tem uma afinação diferente ali, e eu tava fazendo uma harmoniazinha lá e não tinha letra naquele negócio ali, e eu tava com o livro do Paul na minha frente lá e tinha o Lenore, que é uma poesia dele que ele fala da amada dele, que para variar morreu, foi embora e tá com saudade, e eu comecei a fazer essa linha melódica, essa linha harmônica de violãozinho, de violão tenor, e comecei a meio que declamar em cima. Isso aí, de alguns shows eu fiz, isso aí fica interessante fazer isso aí. E a poesia do Poe, ela é muito musical também. Ela tem essa coisa, essa musicalidade também, essa coisa, essa história. Né? E, Julia, teu conto preferido dessa história do Edgar Allan Poe? Bem, então, dos dois, eu tive que escolher dois do que vocês me passaram, né? Que foi O Gato Negro e O Poço e o Pêndulo. Mas, na verdade, assim, apesar, eu acho os contos ótimos, fantásticos, viraram os meus favoritos porque tem duas cenas, uma em cada conto, que pra mim viraram, assim, eternas, assim, que é a cena final do Gato Negro, que vários filmes já conseguiram botar isso de uma forma tão chocante quanto no livro, e como fã de terror, não tem, acho, nada mais assustador, nada mais impressionante do que aquilo. E no Poço e o Pêndulo, é claro, quando aquela cena que o nosso personagem ele está amarrado e começa a descer, o pêndulo começa a funcionar e começa a descer aquela lâmina, que pra mim foi uma das coisas mais tensas, assim, e tudo que vai acontecendo, assim, e vai decorrendo a partir daquilo, eu fiquei muito tenso, tava torcendo pelo personagem, e, né, tu sabe o que vai acontecer, eu não vou contar o que acontece, mas
tu sabe que não vai terminar muito bem, por mais que ele tente escapar, né? Tu gostou da parte do pêndulo, né? Só o detalhe ali no Poço Pêndulo, acho que mais uma vez a gente volta aqui a essa coisa do Poe iniciar várias coisas. O Poço Pêndulo nos remete, por exemplo, a coisas do Clive Barker, eu acho, assim, sabe? Verdade. Em termos de suspense, de tensão. E tu assim. sabe Pra mim, a direção mais... Jogos Mortais, então. E tu sabe o que mais isso me remete, Jimmy? E isso me deixou muito tensa nesse conto, é que a coisa da tortura mesmo, porque o cara tá jogado num fosso, num poço, né? Uhum. E aí tá preso e tem que conviver com os ratos. Tem uma hora que os ratos, desculpa, a hora do almoço, Atacam mas os ele. ratos atacam ele. E aí, eu tenho uma ojeriza impressionante a rato, e isso me remeteu a 1984, que também foi um trecho de tortura do George Orwell, relacionado a isso, esses bichinhos nojentos que vêm atacar as pessoas presas, né? Quer dizer, também é uma referência. E esse uso, isso aí a gente volta para a realidade agora também, que esse uso de, não sei se baseado no Poe ou não, mas esse uso de animais nojentos, viscosos, coisas assim que a gente acha nojentos, se virou realidade. O Caetano Veloso, quando ficou preso na Bahia, pouco antes de ir pro exílio, ele ficou jogado numa cela cheia de baratas e bichos desses nojentos aí, sabe? E falando nisso, dá pra pensar até na questão da Inquisição, né? Que é o tema, né? Sim, isso que assusta. Eu ia mesmo, falar né? isso aí, porque essa história do pêndulo ali, do Poço Pêndulo, que é uma ficção do Edgar Allan Poe, ela é baseada em fatos reais da Inquisição espanhola do, sei lá, século XIV ou XV, uma coisa assim, né? E pra mim foi o meu preferido também, já vou entrar na conversa do preferido, porque esse Poço Pêndulo, além de ter esse lance de ser o mais tenso de todos eles, em primeiro lugar, ele não é sobrenatural, né? Uma coisa que às vezes eu prefiro mais um terror que não seja sobrenatural, que seja uma coisa que poderia acontecer com qualquer um. Verdade. Uhum. E eu achei interessante, porque quando eu tava lendo o conto, como o Julia disse, né? Tipo, a gente tá lendo e a gente sabe que a coisa não vai acabar bem. Mas eu fiquei pensando assim, não, mas esse cara não deve morrer no final. Não deve, porque no começo do conto, a não ser que ele fosse um autor defunto como o Brás Cubas, né? Exatamente. Porque ele fala o seguinte... Porque ele que é a primeira pessoa, ele narra, né? Não, e bem no começo ele diz aqui, ó, via os lábios dos juízes vestidos de preto, pareciam-me brancos, mais brancos do que a folha de papel em que traça essas palavras. Sim. Então você está contando essa história, está escrevendo essa história... Ele sobreviveu. Então eu já sabia que ele não tinha morrido. Ou se não, seria um autor. Daí até eu falei, quando eu estava lendo, eu pensei, vou comentar isso no Clube do Livro. Se ele tiver morrido no final, ele vai ser um dos primeiros autores defuntos. Ele deve ter, sei lá, tipo, Machado de Assis. É que né, nunca fica claro, né? Porque ao fim, assim, no último parágrafo, tu já vê que ele já tá delirando. Na verdade, tu não sabe se realmente o que acontece no fim, a salvação veio ou não, né? Não, se ele foi salvo ou não foi. Fica naquela tensão, aquela angústia. Se foi só delírio dele, na verdade. E eu acho que até tem um certo humor negro também, eu acho, no conto, pelo fato que ele consegue escapar, desmaia e acorda num lugar 1000 vezes pior. Ao mesmo tempo que fiquei muito tenso lendo, eu lembro quando eu li a primeira vez em português de Portugal, uma tradução horrível, por sinal. Esse é outro problema também, traduções de português de Portugal. O gajo estava caído. O nosso próximo Clube do Livro, que é Julio Cortázar, né? Eu peguei uma edição do Blow Up, daquela Europa América, acho que chama de uma editora, que é português de Portugal, e realmente é uma coisa meio braba de atravessar. É assustador. Eu acho que é mais assustador que o conto mesmo. Agora, 1h32, Conexão Unicinos FM hoje, Clube do Livro, Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. No primeiro bloco do programa a gente falou já dos nossos contos preferidos. A gente convida, claro, também os ouvintes a participar do Clube do Livro. Temos nosso Facebook, facebook.com/unicinosfm. Tem o nosso MSN também, que é o conexão103@hotmail.com, para quem usa MSN ainda. Eu tanto não uso quanto eu esqueci de nos logar aqui. Eu tô sempre pensando numa maneira, como é que a gente pode fazer para repensar o nosso MSN, porque as pessoas já não usam mais, né? Mas enfim, conexão103@hotmail.com. Meu amigo Valdir, que trabalha na produção com a gente, com o Wander comigo lá, disse que o Facebook acabou com tudo isso aí, MSN, né? Google, acabou com tudo. Tu passa tudo por ali, tu manda pro arquivo, manda o que tu quiser. Eu pensei agora nesse segundo bloco a gente falar um pouquinho também dos pontos, não diria negativos, mas... Os pontos fracos. Os pontos fracos do Edgar Allan Poe. E eu já começo dizendo que eu não curti muito algumas partes do Escaravelho de Ouro, porque... A lógica que ele usa para contar a história é uma lógica muito fraca. Eu comecei a brincar ali com o Rodrigo na redação sobre esse lance da lógica, né? Da gente, mas então por isso que deu isso e isso. Tipo, são umas coisas assim muito, sabe?
É muito do além, sabe? Aquela coisa, tipo, ele achou um escaravelho, que é muito diferente, daí ele achou um pergaminho junto com o escaravelho, e daí o pergaminho tem uma caveira, Mas e essa caveira... que isso é um problema do autor? Eu acho que ele fez... Tu não acha que é uma coisa... Eu acho que tu não acha que é uma construção daquele personagem muito louco ali? É que, na verdade, como tudo dá certo pra ele, então não é uma loucura, sabe? Eu não levei como... Sabe que eu não levei como um problema do autor. Eu levei que aquilo ali faz parte da construção do personagem. Tipo, eu tô mostrando pra vocês que, apesar dele ser louco, ter umas lógicas muito doidas, ele, por sorte, conseguiu alcançar o feito. Entendeu? Não sei, é a minha percepção. Sim, mas eu achei muito... É porque se não desse certo ainda, as coisas... Tudo dá certo pro sujeito, com aquela lógica louca que ele usa, sabe? Então, assim, eu diria que os Escaravelho de Ouro, assim, pra mim, é um dos contos mais chatinhos do Poe. Eu acho, ele é mais longo, né? Apesar de ser um dos mais famosos, eu acho muito chatinho. Eu acho que os Escaravelho de Ouro, assim, é uma espécie de pré-roteiro pra fazer um desenho animado da Disney. Do Tim Burton. Não, o Tim Burton não faria isso, mas a Disney faria. O Tim Burton tá trabalhando com a Disney hoje em dia. A Disney, a Pixar, com certeza faria um desenho animado bacana dos Escaravelho de Ouro. Aí ia ficar ou talvez um filme infanto-juvenil, aquela coisa meio... Porque assim, mais uma vez, aí eu não sei se é pré ou se é pós, mas o Escaravelho de Ouro ecoa certas coisas ali do Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, né? Então tem esse detalhe, eu não sei, eu acho que o Stevenson anterior, eu acho, na verdade, que o do Paul, não é? Do Juliano. Não sei. Eu acho que... Bota aí R.L. Stevenson, ver se aparece quando nasceu e quando morreu, pra gente saber se o Paul deu uma leve chupadinha ali no Stevenson, ou se o Stevenson deu uma... O Stevenson nasceu em 1850 e morreu em 1894. Então é posterior, então o Stevenson se baseia, mas mais uma vez o Paul tá lançando, tá na frente aí, essa história de histórias de mapas e tesouros e coisa e tal, né? Eles estão brigando por causa do teclado ali, pra quem não tá ouvindo. Não, é que eu tô... vendo. É que o Rodrigo tá postando ali, eu tô dizendo pra ele, eu quero só dar uma dica, é que não dá perfil ensina. Perfil assim não menciona, infelizmente. Só se for, quer dizer, perfil, não página. É que pra vocês saberem, nossos bastidores aqui, é que é Camila que faz o nosso Facebook da rádio, então por isso que ela... Bom, não sei se o Juliano quer falar sobre isso também, né? Vamos deixar o convidado falar, né? Mas essa coisa dos pontos fracos do Poe, a gente leu também nessa abertura da tradução que a gente tem aqui. O Poe era jornalista, né? A profissão dele, basicamente, a sobrevivência dele não vinha da literatura, mas vinha do jornalismo. Que ele foi editor de revistas, de jornais e tal, na sua vida atribulada e curta, na verdade, que ele viveu 40 anos, foi isso, né? Bebeu até morrer, como diria João Gordo, né? Mas enfim, literalmente, né? Tanto é que foi encontrado, caído numa sarjeta, ninguém sabe como é que foi o fim dele exatamente. E eu acho sim, tem críticos que falam isso, que os textos deles muitas vezes expressam essa pressa aí do jornalismo, que é essa coisa que a gente sabe, quem é jornalista sabe disso, que às vezes tu chega na redação e tem que escrever um texto em 15 minutos, 10 minutos e não tem tempo de reler ou nem de passar por alguém para dar uma revisadinha, às vezes dá uma revisadinha rápida e vai, sabe? E o negócio, eu acho que assim, como ele fazia os contos dele nas horas vagas, provavelmente ali, tipo, ele escrevia e mais ou menos, olha, vamos lá, imprime aí, e era isso, não tem um tempo a perder. E tu, Julia, tem alguns pontos que tu acha que são mais fracos ou não? É visão de fã, assim, que não... Não, eu penso assim, uma coisa que eu concordo, que foi dito bem no início, que ele se repete mais. O Poe, eu acho que tem... Eu não sei, eu tenho essa impressão que como ele vendia muitos contos, né, isso já foi falado várias vezes, e ele ganhava dinheiro com isso. Ele ganhava dinheiro. Na verdade, ele fazia às vezes mais por dinheiro até, às vezes, para poder pagar alguma dívida em casa. Talvez por isso a pressa, inclusive, de escrever, né? Exato. E eu acho que isso, às vezes, parece que alguns contos ele ficou mais fraco mesmo. E daí... E vamos reaproveitar a ideia, de repente. Exato. Tipo assim, vamos dar uma mexidinha aqui, inventar um personagem novo. Porque ele pegava assim aqueles contos que mais faziam sucesso e eram o que ele mais copiava. Ali. Exato. Uma coisa que aparece no filme, o Corvo também, voltando ao filme que está encarnado nos cinemas, que o editor dele do jornal que ele trabalhava dizia, eu quero esses contos gore mesmo, esses que tem sangue, porque o pessoal quer ler sangue. E naquela época, no final da vida, ele já estava... cansado disso. Mais parceiro da bebida do que da pena, né? Então... Mas eu acho que assim, todo autor tem seus pontos fracos e chega assim um momento que tem obras tão boas do Poe que eu acabo ignorando as que são mais fracas, sabe? Pelo menos como eu vejo.
No caso do Escaravelho de Ouro, eu só li na época quando eu tinha aquele livro em português de Portugal mesmo, mas por mais que também acho que não é o meu favorito no estilo do Poe, ele tem pontos que eu destaquei, que eu lembro assim que era a paixão pelo William, que é o personagem principal, que o narrador vai contando, a obsessão que ele tem assim por desvendar aquele mistério, né? Isso é uma coisa que muitos filmes, muitos livros copiam hoje, e foi o Poe novamente, né? E tu, Camila, tem algum ponto fraco que tu acha assim ou não? Eu não sei, sei lá, cara, eu não achei que tem nada de ponto fraco. Eu acho, isso o Jimmy tinha comentado ali antes, que é a questão mesmo do estilo dele, né, que foi questionado pelo nosso querido tradutor, até ele falou que questionaram o tradutor dessa, foi o mesmo, porque eu peguei a mesma edição do Jimmy, né, que é a coisa de sempre os mesmos castelos, sempre aquelas mulheres que saem da morte e tal, e voltam. o mesmo banco, o mesmo jardim. Mas enfim, eu não vejo isso, também não vejo isso como um ponto negativo. Eu acho que é uma questão estilística, é uma questão temática e tem a ver com o estilo do cara, a mesma coisa que o estilo musical, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa analisar assim um pouco mais friamente conforme a seara do cara. Então, para mim, eu não vejo isso como ponto negativo. E ainda falando do Escaravelho de Ouro, que lá pelas tantas do conto, o cara que... Ai, meu Deus, como é que é o nome do personagem ali? O amigo. O louco ou o amigo? O amigo. O amigo, então. Não é o cara que mora com ele. O Júpiter? O Júpiter. O Júpiter chama de Escaravelho do Diabo. Eu quase morri de rir, porque era como eu falava antes. Mas, enfim, eu acho que... me prolongou demais, assim, pra mim, entendeu? Se tivesse umas... E aí a explicação... de filme, se tivesse meia hora menos, se tivesse 20 páginas menos... E aí aquela explicação, aquelas fórmulas ali, aquilo... Aquelas matemáticas ali incomodam, pra quem não gosta de matemática... Eu até achei legal até o jeito como ele conseguiu traduzir aqueles números. Eu gosto daqueles criptogramas da Coquetel, sabe? Aqueles lá de fazer... Eu odeio essas coisas. Eu acho legal, daí até eu achei interessante aquela parte. Mas de resto, assim, eu achei... Isso acontece na Carta Roubada também, tem muito da matemática, uma certa altura. A lógica. Mas a Carta Roubada, eu acho que ele dá uma ganha daí. Dá uma ganha na gente, menor, porque daí é menor. E aí tem a coisa que o Jimmy falou, policial. Aí é que entra o policial, a investiga. E isso eu gosto muito. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu gosto da Agatha Christie, né? Então isso diz muito, né? Então a coisa policial, de desvendar um mistério, procurando pistas, mas usando a lógica, não é aquela coisa, Total usando Sherlock a lógica. Holmes antes de Falar em policial, uma coisa que me intriga no Poe é que boa parte dos contos policialescos dele se passam em Paris. Não sei que ele tem essa fixação com Paris. Que, mas aliás, me parece que tudo se passa em Paris. Eu acho que isso aí acabou servindo de gancho, porque assim, quem resgatou o Poe, na verdade, porque o Poe era um cara meio tipo, qualquer nota, sabe? No século XIX ele era qualquer nota, tipo, não é grande escritor, não é nada. Quem resgatou o Poe foi, acho que o Baudelaire, se não me engano, né? Que é um francês, claro, um poeta francês, escritor francês. E eu não sei se tem a ver com esse fato do Poe ter usado Paris como locação de várias histórias ou não, ou foi paixão do Baudelaire pelo texto dele, mas o Baudelaire, é preciso lembrar isso aí, né, que o Baudelaire que foi lá e resgatou o Poe, traduziu para o francês e falou, olha, esse cara aqui é maravilhoso, esse cara antecipou um monte de coisa, fez um monte de coisa legal, e que ninguém, até então, o Poe aquele cachaceiro que morreu lá faz um tempo e tal, escreveu umas coisas. E o Baudelaire foi lá e resgatou toda essa história aí, né? E hoje em dia esse culto que é, né? Eu falei para os guris no horário do almoço, disse, a impressão que me dá é que todos os contos se passam em Paris. Não sei se é por causa dessa coisa no ar, assim, não sei o que é, mas enfim, eu acho que... Eu uma fog em Londrina ali, né? Em várias coisas até quando até quando acontece nos Estados Unidos, para mim, entendeu? A gente tá falando dessas traduções, né? A minha tradução aqui é do Breno Silveira, em vários dos contos, e uma delas, que é um dos que eu menos gostei também, que foi o William Wilson, a tradução é da Berenice Xavier. E a tradução é muito rebuscada, sabe? Tu tava falando isso também, Jimmy, fora do ar esses tempos. É o caso do Zé Paulo Paes, sabe? Que às vezes é rebuscado demais e não, sabe, em vez de ser um pouco mais claro... O Juliano sabe. O Juliano já leu em inglês, a gente sabe disso, né? O Poe é muito mais simples, na verdade, em inglês, do que os tradutores, tanto os portugueses de Portugal quanto do Brasil fazem, sabe? Essa coisa do Zé Paulo, ele fica rebuscando muita coisa, sabe? Tipo,
há anos mantive relações, tal. Essa aqui até que não é tanto, mas tem umas frases assim que são muito, sabe, é muita mesóclise, muita próclise, muita, sabe, que isso aí não muito tem no aposto, inglês, na verdade. Os apostos enormes, tipo, a frase é quase todo um grande aposto. E os próprios adjetivos que eles usam nas traduções, o Paul sempre usava, sempre pelo mais simples, como tu falou, sim, né? É uma coisa jornalística, aquela linguagem mais clara, mais concisa, né? E aí o cara pega e faz um negócio cheio de Rick Fifes ali, hein? Eu gostei do trolha, até agora não sei se alguém souber o que é. Porque aí ele veio e tirou a trolha de dentro do seu casaco. Você leu, oi? É aquela pá de pedreiro, a famosa pá de pedreiro. No meu tá o pá de pedreiro. No meu também, que é o símbolo da maçonaria e tal, que o cara acha que ele é um parceiro de maçonaria e tal, só que o cara vai, na verdade, usar pá pra emparedar ele. Emparedá-lo. Que é a constante nos... Isso aí aparece no barril de Amontilado, tem essa história aí, né? E o barril de Amontilado também tem essa coisa da elegia ao álcool, né? Que é por trás dessa história de terror e de suspense, tem a elegia do vamos encher a cara. Então, olha, já começa com a história que... Foi assim que ele pescou o cara, né? Sabendo que o cara é um beberrão, faz... tem lá um troço especial lá que chegou aí e tal. Tem coisa especial, tem um tijolo... Não, é um vinho, assim, uma bebida boa. 13 minutos para as 2, estamos por aqui no Conexão Unicinos FM com o nosso Clube do Livro, segundo episódio, inclusive, da nossa nova temporada, com Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. E a gente já falou, acho que quase todos os contos já, né? Se não todos, foram 7 que a gente escolheu, acho que a gente podia falar sobre algum que a gente tenha falado menos por enquanto. Tipo? Deixa eu ver aqui. O Poço e o Pêndulo falamos bastante, Escaravelha de Ouro também. A Carta Roubada, a gente falou pouco por enquanto sobre ele. Só eu que falei da Carta Roubada, porque eu gosto daquela coisa Foi o primeiro... de investigação lógica, assim, entendeu? De desvendar um crime, adoro isso. Te confesso que foi o primeiro que eu li desses contos. Eu já tinha lido outros contos do Edgar Allan Poe há um tempo atrás. Li O Corvo, li aqueles mais tenebrosos. E quando eu comecei a ler a Carta Roubada, eu comecei a ver que tipo, não tinha nada de... Cadê o terror aqui? Será que eu perdi? Será que caiu da página? É um policial. É um conto policial, mas eu achei muito interessante o jeito que ele vai construindo a história também e o jeito que... Aí sim a lógica funciona. Eu acho que a lógica que ele faz aí é uma lógica muito inteligente. Do fato de ele conseguir achar a carta, porque os policiais eles reviram a casa do cara que roubou a carta. Olham em minúcias, usam várias técnicas minuciosas, né? E o sujeito que roubou a carta, ele sabe, obviamente, que a polícia ia lá, então ele usou a lógica inversa. Em vez de tentar colocar a carta no lugar mais obscuro, ele coloca na cara dos policiais a carta. Mas o que fica questionável isso também, né, de certa forma. Assim, eu por exemplo, eu lendo, assim, eu já entrei assim, no clima do conto, assim, e achei verossímil, mas tu contando isso pra outra pessoa, ou até uma pessoa assim que vai ler assim de um modo mais sem prestar muita atenção, vai poder criticar isso de certa forma. Pelo menos isso já aconteceu, de perguntarem, poxa, tá ali a carta, tava ali, sabe? E não é mirabolante, né? Exato. É uma coisa bem... tanto a resolução do problema, quanto depois o jeito que a carta é roubada, roubada novamente. Roubada. Tipo... Mas quando a carta é roubada a primeira vez é meio tosco. Tipo, o cara joga uma carta em cima da mesa, depois você pega... Mas é tosco também o jeito que a carta é... roubada. Não sei, me perdi. Eu confesso que Carta Roubada é outro conto que eu acho meio chatinho também. Também acho. Porque ele é muito xalalá, sabe? É muito... Ele propõe, assim, como é que é a dinâmica? Ele propõe um problema e... como é que se acha a solução disso aí? Basicamente, é tipo matemática, né? Sim. Aí, e a solução é maior que o conto todo, né? E aí ele começa aquele xalalá e aquela coisa, e vai e volta, aquela coisa ali, roubou, não roubou. Mas agora essa coisa da carta, que o Juliano comentou agora, parece que a carta tá ali, tá na cara, todo mundo vai ver. Eu acho que não é bem. Na vida real a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, quando tem um monte de livro, é o meu caso, assim, eu tenho um monte de livro em casa. Às vezes eu tô catando um livro e ele tá ali. Atrás, tu sofá, vai atrás do sofá, vai lá nas gavetas do roupeiro, vai não sei aonde, embaixo da cama, não sei o que. E daqui a pouco, aí tu desiste. Aí um dia depois tu vê que aquele livro tava na tua cara, na estante, na terceira estante, bem na altura dos teus olhos, do lado daquele livro do fulano. Aí, isso me acontece diariamente. Como é que eu nunca...
sabe? Aquela coisa, tem isso aí, pode acontecer, na verdade. O óbvio, às vezes, com certeza. O óbvio vira uma coisa que tu não... Esse é tão o óbvio que fantástico, tu não vê, né? Esse eu acho que é o fantástico desse conto, mas eu concordo contigo, Jimmy, eu acho um dos contos também mais fraquinhos, e até se for ler a trilogia do Dupin, que é o pai do Sherlock Holmes, né? O Assassinatos da Rua Morgue é fantástico. Realmente é... E tu vai ler esse, assim, já... eu, pelo menos, não achei tão impressionante quanto... Esse virou filme? Não, acho que não, né? Carta Roubada, não lembro se virou filme. A Carta Roubada, não lembro agora se virou filme, mas eu acho... O Assassinatos virou filme, com certeza. Preto e branco, por sinal, muito bom. Mas eu acho, sim, que esse conto foi um dos que mais inspirou o Conan Doyle a fazer Sherlock Holmes, porque o Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro, o primeiro romance do Sherlock Holmes, ele tem muitos aspectos do Carta Roubada que estão no Estudo em Vermelho. E isso toda a lógica também, né? Toda a forma de ele usar a lógica é uma coisa totalmente Sherlock Holmes, assim. Com certeza. E tem uma outra coisa também, a gente estava falando antes ali do personagem do Escaravelho de Ouro, por exemplo, que é um explorador, que é uma coisa... Esse personagem aí também, o Sherlock Holmes deu uma roubadinha nisso aí, naquele... Com certeza. Como é que chama lá o professor... Moriarty? Não, no Moriarty não, aquele que é um personagem que não é do Sherlock Holmes, é um personagem que tem vida própria, que é um explorador que tem um mundo, Lost World, um mundo perdido, que ele volta, ele vem pra Amazônia e descobre uma planície que tem dinossauros e tal. Eu não lembro o nome do professor, alguma coisa... Que é mais ou menos tipo um explorador como o dos Escaravelho, né? Então o Sherlock Holmes se baseou muito, na verdade, em cima do Edgar Allan Poe. Na verdade, o fato de ter achado chatinho a Carta Roubada é o mesmo motivo que eu achei chatinho o Escaravelho de Ouro, porque a solução do problema... É uma coisa matemática. É maior que o próprio conto, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, o problema do conto, sei lá, são 3 páginas do Carta Roubada e a solução são 6. O Escaravelho de Ouro, o problema são 10 e a solução são 20. Então, tipo, quando a solução é maior do que o próprio problema em si, me incomoda um pouco, na verdade. Porque tu começa a ver aquela conversa, tá aí, vai acabar quando isso aqui, né? Porque eu quero saber qual é... E o Escaravelho de Ouro, novamente, voltando, né? O lance da lógica ser ruim, na minha opinião, né? Sim. É que também o final, daí o cara diz, mas por que você estava com aquele escaravelho girando com o barbante e tal? Não, eu queria saber o que tu ia fazer com isso. Só pra saber. Falando... E agora essa coisa aí do esticar a história, acho que tem a ver também com a história que o Juliano falou de ser essa coisa dele vender contos. Então devia ter um tamanho definido, né? Tipo assim, olha, me escreve aí tantas palavras, que é aquela coisa que os ingleses usam, olha, eu preciso escreve um texto de 1.500 palavras e tal. Então ele tinha que escrever 1.500 palavras, não podia ser mais nem menos, ele vendeu 1.500, tinha que ser 1.500. Então ele botava uns eixos de linguiça no meio ali, tipo, vamos botar umas fórmulas matemáticas no meio e tal. Bem, a Queda da Casa de Usher, uma coisa que eu gostei muito desse conto é aquela atmosfera eu consigo até... Eu consigo visualizar. Palpar, assim, aquela atmosfera, casa. assim, aquela fog, aquela coisa, assim, tipo... Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, na verdade. Vocês viram o filme? Já vocês são mais novos aí, viram o filme? Eu vi o filme. É muito legal, o filme é muito bacana. Tá sempre na TCM, o Vincent né? Price faz o papel do Lorde Decadente lá. E o ator que faz o mocinho lá é um mocinho daqueles da Hammer lá. Um mocinho aqueles de For Hire. Exatamente. Mas é muito legal. E o final com a casa, quando a casa começa a desabar, o castelo começa a desabar, é muito interessante. O meu único medo é que alguém resolva fazer um remake disso aí e faça como sempre, faça uma porcaria. Não tem acontecido mas uma coisa que eu acho curiosa é como eles estão demorando para redescobrir, né, o Edgar Allan Poe para fazer essas remakes de coisas da Hammer. Porque, poxa... É que hoje isso já não atrai atenção, porque Edgar Allan Poe faz a gente pensar muito às vezes, e hoje tu vai... Vamos pegar o exemplo clássico, clichê já, peço até desculpas, mas Crepúsculo. O que é hoje as pessoas estão querendo ler Harry Potter, Crepúsculo, tipo, Edgar Allan Poe é uma coisa mais complicada. Tu vai passar isso pra alguém que já tá acostumado a ler, sei lá, O Segredo, e vai ler Edgar Allan Poe, não vai conseguir nem entender a história. E isso é uma coisa que eu acho que afasta as pessoas, pelo menos a minha opinião, perguntando para as pessoas que não conseguem gostar de Edgar Allan Poe. Eu vou só fazer uma coisa assim de quem gosta de literatura, mas a coisa mais do professor de literatura mesmo, que é o lance do narrador dentro dessas histórias. Eu acho interessante como ele trabalha. Às vezes ele narra a história, sim, mas ele tá distante, ele só enxerga, tipo a Carta Roubada. Eu tava brincando com os guris ali, que é homodiegético, me remeteu às aulas de literatura, né? Que é o narrador que participa.
no Escaravelho ele participa mais, o narrador. Outros momentos ele é o personagem principal. Como o Gato Negro. Como o Gato Preto, o Gato Negro, enfim. Então, sabe, isso é interessante também, como ele usa o narrador dentro dessas temáticas, assim. Mas geralmente, gostei disso. Mas geralmente ele não é o narrador que é o de terceira pessoa, né? Que é o onisciente, que a gente geralmente chama. não é, sabe? Geralmente é uma pessoa que está envolvida na história, pelos que a gente leu aqui, né? Pode ser que outros tenham... No Usher ali, ele também participa, ele sempre é o amigo do cara. Voltando por aí, sabe? numa casa Meu do brother. Usher, assim, uma coisa que todo mundo... Que eu já discuti isso muito, mas a questão do incesto, vocês conseguiram enxergar alguma coisa de incesto ali? Pensei nisso aí. Cheguei a pensar. Eu não cheguei a... Eu também não cheguei a esse... parar muito nisso. Eu Sabe, pensei, lendo eu o conto pensei. não me ocorreu isso aí. Depois lembrando do filme, no filme aparece filme mais fica- exato. essa sugestão, aparece mais, porque aí o Roger Corman já é mais... Ele quer vender, né? O Roger Corman quer vender bastante, né? Pra Mas mim, no me livro pareceu não no livro, sabe por quê? Porque ele comenta uma hora que é uma família que é muito fechada e que os relacionamentos são, tipo, primo casa Exato. com... Ele não fala assim, Ele não- primo casa não com fala, primo, é. ele usa um outro termo, assim, mais por isso a saúde rebuscado. da família é muito fraca, né? Exatamente, Debilitada, tipo, exato. primo casa com Dentro do primo, próprio irmão sangue, casa né? com irmão, tio casa com sobrinha, mais ou menos assim, entendeu? Então me deu essa impressão, sim. Só para fechar sobre o Gato Preto, o Gato Negro, no caso, o final, que eu acho meio bobo, aquele final ali, né? Pô, eu acho super legal. Eu acho, Achei que ele eu acho ele meio deu um bobo humor, aquele final. ele deu humor Não, ali no final. ele tem muito... Toda a obra dele tem muito de humor, né? Por trás do terror tem muito de humor, porque ele sabe que ele tá brincando, ele sabe Exato. que aquilo ali tudo é mentira, tudo é uma ficção, nada disso aí existe, esse negócio de terror e tal. Mas o Gato Preto ali é tipo assim, como é que eu vou acabar essa história aqui? Eu tenho que entregar pro cara amanhã, o editor tá pedindo. Aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, o cara bate na madeira ali, bate na parede e o gato mia. Não, Eu parece que eu consigo ver ele, entendeu? Descendo, assim, todo pânico, todo cheio de si. Olha como essa construção é legal, é firme. Toc, toc, toc. Mas inclusive, nesse sentido assim, dá pra... no filme, tem o filme não sei, ele. não conheço. Acho que é o Vicente Price também que faz, não sei se é o Vicente Price que faz. Eu não cheguei a ver Eu essa não me lembro versão. se é o Vicente Price que Tem faz. uma versão dos anos 80 Mas é uma- que é o Harvey Keitel que faz o personagem principal, mas é mais adoro ele. É mais assim mais um filme policial, assim, só que no final é muito gore, assim, tipo, é nojento, assim, são vários, é como se a gata tivesse grávida Ai, meu e Deus. tivesse vários filhotinhos, Ai, assim, que então nojo. devoraram, assim, tá tudo lá. Nossa. É uma cena linda. Eu sou fã de Cena terror, linda. eu acho adorável aquilo, sabe? Mas Mas é- é que nem falou, como se tu lendo assim mesmo, parece que, tipo, pá, e agora? Como é que eu vou vou acabar terminar isso assim, aqui? né? Bota Tô bêbado aí. já, vou botar é assim. bem da verdade, Mas tipo, eu adoro. Ele me lembra um pouco o final do Telltale Heart, né? Que é o Coração Delator, Aham. que também o sujeito ele mata, até o professor falou isso na nossa Sim. ali antes, que o cara mata o vizinho e tal, coloca no chão, e daí ele começa a ouvir o batimento cardíaco do cara que morreu, Sim. e é uma coisa clara da cabeça dele, e ele se delata, né? Ele diz, não, fui eu realmente... Ele tava quase conseguindo já se livrar da polícia, e daí aquela consciência dele faz com que ele se delate. O Gato Preto, ele não é assim, não se passa na tão- cabeça, né? aham. Ele é mais realmente... físico, ele é coisa, olha essa parede aqui. Porque na verdade o gato é meio que um ser até sobrenatural, porque o gato ele volta, né? O gato... Sim. Tem Que 7 vidas. Perto do Jason. Pois é. Segundo os ingleses tem 9, né? Dependendo de qual lugar tu tá. Mas olha, só um minuto para as duas, a gente tem que encerrar já nosso Clube do Livro. Infelizmente, Aqui. né? Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, são muito bacanas. Julian. Juliana, eu agradeço, muito obrigado. Juliana, chamando de Pior não é isso, Juliana espera aqui, que eu o Rodrigo- vi. tô Pior que acostumado. O Rodrigo me olhando com uma cara, tipo, não é Juliano, é Não, mas eu tô Juliana. acostumado E de não mim. tinha se preocupa. caneta aqui na mão pra eu escrever pra ti, é Julian. Juliana. Não, mas eu já tô Julian tão Lennon. acostumado, assim, Julian desde a Lennon. infância, assim, que já... Eu lembrei de John Lennon agora quando falou das Sim. notivitas do gato, porque tem a música do Lennon que fala your cat has 9 lives, but you only got one. Tá aí. Bom. Julian Kober, obrigado pela participação então aqui no Clube do Livro hoje. Espero poder voltar quando estiverem falando sobre Lovecraft, também é Ele um tá tentando ótimo empurrar livro. essa Eu tô aí, eu tô implorando faz no muito ar. tempo, por Tá favor, querendo ouvintes. vender, Por né? favor, Eu ouvintes. compro. Olha, Ok, gostei, já isso comprei. aí. Jimmy Joe, valeu pela participação também. Estamos aí. Camila Kell.
É isso, né? Tá Fechou. de volta amanhã? Amanhã às 9 da manhã com o Sonora. Mas tem que dizer, né? Qual vai ser o nosso próximo, não? Claro. Julio Cortázar. Isso. Argentino, hermano. Bestiário é o nome do livro. Torcedor Primeiro do livro de Boca. contos. Seja invenção, já não sei se seja invenção minha, não sei se é torcedor do Boca. Te perguntar até Não, isso eu tô só supondo aqui. Ah, tá bom. O próximo então é Júlio Cortázar, Bestiário, sem ser na próxima quinta que é feriado, no outro. É um a livro gente de contos volta. também, né? É, livro de contos. Primeiro livro de contos dele, aliás. É legal, ó, a gente fez um brasileiro, agora fomos para um americano e agora a gente vai para um argentino. Eu tinha pensado em fazer o Rodrigo sugeriu inicialmente o jogo da amarelinha, mas É muito longo, né? são 500 e tantas páginas aí, E para aí ler em 15 complica pra dias é gente. complicado isso aí. Mas Bestiário então vai ser o nosso próximo clube do livro. Quem quiser nos acompanhar pode pegar aí na sua biblioteca favorita e Isso. vai acompanhando a gente. Pode participar aqui, né? Participa no Facebook, lá no facebook.com/UnicinosFM. Isso. E tem também o toque do clube da Feira do Livro, né, Camila, que tu queria dar? Não, Rodrigo. Não, eu só tu- te mostrei assim, ó. Olha, tem Olha. tudo a ver, peguei. Eu achei que tu queria falar, pra ser tudo a ver. Não. Feira do Livro de... Feira do Livro de Canoas, mas Canoas. posso dizer, ó, de Começa 1º amanhã, a né? 16 de junho, começa amanhã Começa na Praça amanhã. da Bandeira e no Calçadão. E eu Fica já- a dica. Eu já sei, por exemplo, que vai ter junto com a Feira do Livro uma Feira do Vinil. O pessoal do vinil que Opa. fica no mercado público vai estar na Feira de Canoas, eles conseguiram espaço lá. Maravilha, então. Olha só. Vamos encerrando então a Conexão Unicinos FM. Eu sou Rodrigo de Oliveira e sigo no Unicinos FM com o satélite. Na mesa de áudio, Cláudio Cunha Santos. Produção da Fernanda Kerner, que está nos deixando hoje, inclusive, aqui, Isso né? aí. É verdade. Um abraço, Fernanda sucesso, Kerner, Fernanda Kerner, nos indo para próximos... novas funções, tá no TCE agora, Vai vai cuidar ficar das rica contas do agora. Estado agora. Rica. Quero que ela cuide das contas do Estado direitinho aí, não deixa ninguém roubar, Fernanda. A produção também aqui é da Fernanda Fault e Gabriela Venza. Um grande abraço.